Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Alô, você que nos ouve agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas, bem-vindo ao Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre cidade, campo, sobre o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal. Junto com ele, você acompanha também no Spotify o Comida de Verdade. Toda semana, 2 podcasts incríveis para você sintonizar com a agroecologia, com a agricultura urbana, familiar e hoje também com a mulher do campo e a luta de todas nós, contra a violência. Onde há violência, não há agroecologia. Por isso, lutamos por uma agroecologia sem violência, o nosso tema de hoje. E olha, já para a gente se ligar nesses dados sobre a violência contra a mulher no campo, na cidade, precisamos reforçar a campanha do Centro Sabiá contra a violência às mulheres. Por isso você ouve agora a campanha do Sabiá, o relógio da violência contra a mulher. Se liga aí. O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. A cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no Brasil. Por dia, 69 crimes de estupro vão acontecer. Até agora, foram 31.398 denúncias de violência contra as mulheres só este ano. Por ano, são mais de 25 mil casos de abuso sexual. É preciso denunciar. Você precisa denunciar. Não deixe que a violência se torne o normal. A violência não é normal. Ligue 180. Denuncie. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Ligue, denuncie. A violência não é normal e o tempo está passando. Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá. Hoje falamos da agroecologia sem violência. Pois é, o nosso programa hoje nos leva ao combate à violência contra a mulher. Uma realidade dura no campo, mas que precisa ser encarada. Minha gente, os dados não mentem. Segundo o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, são elas que sofrem as violências no dia a dia de nosso país. Cidades, nos bairros e comunidades. A média é muito infeliz. A cada ano, 1.319 mulheres são vítimas do feminicídio, que é o assassinato por violência de gênero. A cada semana, 25 mulheres são mortas. Isso é uma média de 4 mulheres por dia. A cada 7 horas, um feminicídio no país. É um tema sério, pesado, mas que precisa ser enfrentado todos os dias. É claro, pelas mulheres, mas por todas nós. Isso é um absurdo. Uma violência que, aliás, acontece ao nosso redor, sem que a gente perceba, sem que muitos de nós tomem ação. Como frear a violência? É um tema pesado, mas a gente vai discutir com muita clareza, muita tranquilidade aqui. E hoje, conversando sobre esse tema tão importante, está aqui com a gente a Adriana do Nascimento, agricultora familiar agroecológica, educadora popular, técnica em agroecologia. Ela é diretora de políticas para as mulheres da FETAP, ela é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco. Adriana é sindicalista feminista. Adriana, bem-vinda à nossa mesa. Um tema pesado, mas eu fico feliz que a gente possa conversar aqui. Obrigada, João Lucas. É uma satisfação imensa poder estar comunicando, desse lugar da educação popular. É essencial a gente poder estar, de fato, comunicando aquilo que nos afeta, aquilo que nos dói. Então, é um assunto difícil, como você traz, mas, infelizmente, é a nossa realidade, a realidade
né, das mulheres do nosso país, mulheres nós do campo, mulheres elas da cidade. Então eu fico muito grata, né, em estar aqui nesse lugar, em sintonia com a natureza, né, nos cantos do sabiá, nos cantos da sabiá, para comunicar de fato, né, o que está na vida das mulheres, né? E esse lugar da violência é um lugar presente, né? E o lugar do combate à violência também é estar presente na nossa luta cotidiana, né? Muitas vezes de forma invisível, porque a mulher que sofre violência, né, todo dia ela resiste contra esse lugar, né? Muitas vezes sem ferramentas, sem alternativas. E sem saber, né, Adriana? E mesmo sem saber exatamente. Muitas companheiras não conseguem identificar que sofrem violência, né, que isso é violência, né, e outras conseguem identificar esse lugar da violência, mas acaba não conhecedoras, né, dos instrumentos que a gente tem, sejam eles desse lugar do Estado brasileiro, né, que tem esse papel de poder, né, assegurar a vida das mulheres, né, embora muitas vezes de forma arbitrária, né, porque a gente está nesse lugar do combate à violência, né, a gente não quer instrumentos que acolham essa mulher pós-violência, a gente quer instrumentos que garantam que a gente não chegue nesse lugar, né, da violência ocorrida, né, e é óbvio, a gente está tratando da violência contra as mulheres de um lugar amplo, porque muitas vezes a sociedade só consegue enxergar a violência quando chega nesse estágio, como você mesmo colocou, do feminicídio. Né? Então, o feminicídio é, digamos assim, uma consequência máxima, né? O final exatamente, de tudo, que é a morte. É justamente onde a gente não quer chegar. Né? A gente quer combater as violências, sejam elas, né, quais sejam, mas o nosso propósito maior é justamente fazer com que a gente não tenha as mulheres morrendo, né, nós mulheres chegando nesse lugar, né, do feminicídio, porque de fato, quando isso ocorre, inúmeras violências essa mulher já vinha sofrendo, né, já sofreu ao decorrer da sua vida. E a gente trata aqui de mulheres e sem especificar a idade, João, porque, infelizmente, a violência está na vida das mulheres desde a fase da criança. Então, a gente tem uma cultura patriarcal, né, uma cultura machista, que desde quando a gente, antes mesmo de ser concebida, pelo fato de saber com antecedência que o sexo é feminino, né, já tem uma série de violências aí em torno, né, de olhar para essa concepção desse ser, né, que tem o sexo feminino, né, e a partir daí a gente já vê, né, uma série de violências em torno, né, desse ser mulher, né, que vai nascer, né, que vai passar nas fases da vida de criança, de adolescente, né, de juventude, né, de mulher adulta, de mulher idosa. Então a gente consegue identificar violências na vida da mulher desde esse lugar da própria, né, gestação, da própria concepção dessa vida, né, desse ser. Né? Infelizmente, é uma questão cultural, né, que a gente vivencia, e não é só no Brasil. Né? A gente fala desse lugar de mulheres brasileiras, mas a gente tem culturas mundo afora aí que são perversas, né, com esse lugar do ser feminino na sociedade. Mas, enfim, vamos tentar reconstruir a nossa cultura brasileira, né, para quem sabe um dia a gente poder também, e óbvio, né, quando a gente luta aqui no Brasil, a nossa luta também, ela faz com que o mundo, né, possa refletir sobre isso, né? Pois é, Adriana, e você já deu uma mega introdução nesse papo que a gente vai ter aqui, que a gente já está tendo, que é inclusive até a própria violência, né? Reconhecer a violência. E que bom que você colocou isso. Se temos que discutir violência, então vamos combatê-la. Adriana, a gente está falando dessa violência, né? Que violências são essas, né? Você falou aqui do feminicídio, que é uma instância final. Mas a gente pode perceber a violência de diversas formas diferentes, né? Para além da física, para além da própria morte, né, Adriana? Exatamente, João. Como eu fiz, né, falei na minha introdução, né, que as mulheres, né, nós mulheres já começamos a sofrer violência desde até mesmo da nossa concepção, justamente, né, esse lugar de que a sociedade ela coloca barreiras,
né, do ser feminino para o ser masculino. Então, se é mulher, pode isso, não pode aquilo. Aquilo só pode em um homem. Né? Então, a gente ser privada dessa liberdade, né, inclusive de escolha, né, escolher a cor que a gente quer usar, né, escolher de que a gente quer, com que a gente quer brincar, porque a sociedade já diz, né, mulher, óbvio que isso vem mudando, né, que bom que isso vem mudando com a nossa incidência, mas ainda hoje a gente se depara com situações de que, se vai ser menino, o enxoval tem que ser todo rosa, né, não pode ser azul, não pode ser outra cor. Se é menina, tem que brincar de bonequinha, né, tem que brincar de brinquedos que façam alusão a esse lugar do doméstico, né, do ambiente privado. É quase um treinamento, então, né, Adriana? Um adestramento, né? Exato, é uma loucura isso. E assim, parece tão sutil, né, essa observação, mas isso desencadeia, né, todo um processo de olhar para as mulheres, né, como esse ser vulnerável, como esse ser limitado, e óbvio que isso alimenta ainda mais esse lugar do machismo, né? Isso alimenta esse lugar do patriarcado, como assim, o homem pode tudo, né? Inclusive assumir esse lugar de violência, né, para com a mulher. Então, essa forma como a sociedade, né, quer impor, né, a condição da mulher na sociedade, acaba alimentando, né, um processo educativo de que, sem dúvida, só alimenta, né, esse lugar da violência, né? E quando o homem ele chega nesse lugar, né, de que ele é superior, né, de que ele pode tudo, então aí começam as violências mais nítidas, digamos assim, né? É a violência de achar que a mulher, e eu trato aqui esse exemplo dentro de uma relação, né, homem e mulher, porque querendo ou não, né, os casos de incidência de feminicídio está muito associado, né, a esse lugar da relação heteroafetiva, né, então a gente tem muito, né, essa presença do feminicídio dentro dessa relação. Então, numa relação hétero, a gente tem muito, né, essa associação, né, o ser masculino, ele é superior na relação, né, para com o ser feminino, e ele se sente no direito, né, de começar a silenciar essa mulher, né, de começar a achar que tudo, né, que na relação existe, a ele pertence, né, e a priva, por exemplo, né, de ter acesso, né, a patrimônio mesmo, né, que os dois porventura constituíram. Então, assim, é violência moral que tem, né, nessa relação, né, desencadeia uma violência psicológica também, né, quando a mulher ela está nesse lugar, né, e o homem coloca a mulher nesse lugar de que ela não é capaz, né, de assumir determinadas funções, né, inclusive fora, dele, né? Exatamente, inclusive fora do ambiente familiar, né, porque é essa questão de que se a mulher, né, e a gente sabe que quando a gente nasce, né, todo mundo nasce igualzinho, e é todo um processo de formação que vai nos constituindo, e por muito tempo também a gente foi até privada do lugar da educação, então a mulher não podia estudar, e a gente vem avançando muito na sociedade, né, e hoje, graças a Deus, né, e a nossa luta e resistência, né, a gente não tem distinção mais hoje, né, da questão do estudo, né, tanto que eu não tenho isso atualizado mais há algum tempo, né, as mulheres, né, elas estão, né, nessa estatística, né, à frente nos estudos, né, dos homens, né, isso é comprovado, hoje eu não sei como é que está mais esse dado, né, mas a gente consegue, né, ter um olhar mais responsável, digamos assim, nesse lugar, né, do ensino-aprendizagem, e a gente começa, né, a desencadear uma série de violências dentro dessa, né, dessa relação, né, seja, né, afetiva ou não, mas quando a gente olha para a mulher na sociedade e o homem, né, nesse convívio social, a gente também identifica muito isso, né, essa questão de se achar superior, né, nesse lugar, né, inclusive no ambiente de trabalho também, né, a gente enfrenta muitas discussões nesse lugar do ambiente de trabalho, né, e falando desse lugar, né, da mulher do campo, isso também não é diferente, né, porque a gente tem esse lugar do trabalho, né, formal, né, carteira assinada, tal, e tem uma disparidade salarial, a gente sabe disso, né, do trabalho da mulher para o trabalho do homem, mas no campo também não é diferente, né? A gente desde criança que está nesse lugar, né, do contato com a natureza, né, do contato com os afazeres
camponeses, seja na criação de animais, seja no cultivo, né, do alimento, né, através de hortaliças ou através mesmo, né, de cereais nesse plantio do campo. Então, a gente sempre teve nesse lugar de trabalho, mas por muito tempo e hoje ainda não é reconhecido como trabalho produtivo. É então, quase um muito trabalho comum invisível, né? Tá ali acontecendo todos os dias, uma carga pesadíssima. Mas não é trabalho, porque não é o que eu estou fazendo, o homem está fazendo, né, Adriana? Exato, e a gente escuta muito, João, esse lugar de que, se você perguntar, né, a maioria, digamos assim, dos homens do campo, se a sua mulher trabalha, ele diz que ela me ajuda na roça, né? Então, esse lugar de ver o trabalho produtivo das mulheres como ajuda, ele é muito comum, né, no campo, né? E isso, né, sem dúvida, acaba, de certa forma, também, né, alimentando esse lugar da violência, porque é você negar, inclusive, né, que a mulher ela tem essa capacidade de trabalho produtivo, né, dentro do campo, dentro desse lugar do trabalho na cidade. Então, essa cultura que nos rodeia, né, que é muito pautada a partir da figura masculina, né, é uma cultura que, querendo ou não, alimenta esse lugar da violência. E que importante você falar isso, Adriana, porque a gente tá aqui falando de violência, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é isso, né? Feminicídio, agressão, mas é muito importante isso que você coloca, porque nos mostra que a violência não é só física, não é só uma violência que chega naqueles pontos que a gente falou, né? Lá mais alto, que é o fim, uma violência física, uma agressão e a morte. A agressão que acontece de diversas formas diferentes, inclusive no trabalho, inclusive em casa, né, Adriana? Exato. Assim, a gente, né, porque assim, o feminicídio, querendo ou não, ele impacta, né? Então, quando chega o dado, né, de que mulheres morrem todos os dias, né, e isso acaba virando manchete, né, porque isso que a gente está debatendo aqui Em Sintonia com a Natureza, com todo esse detalhamento, não vai para a mídia comercial, né? O que vai para a mídia comercial é que X mulheres morreram, né, foram assassinadas durante o período tal. Mas E a antes disso sociedade. tudo, o que tinha por trás dessa violência, não é? Exatamente, né? Então, a educação popular, né, a comunicação popular, ela é muito bacana porque, de fato, ela busca, né, a causa, né? A consequência é a morte das mulheres. Mas qual é a causa de chegar nesse lugar do feminicídio? Né? Inclusive, eu acho muito bacana a gente pautar isso, que a gente tem que olhar para a sociedade, é óbvio que a gente culpa o sistema, né, patriarcal, o sistema machista, mas a gente não traz muitas vezes para essa discussão a importância de dialogar com esse público masculino justamente sobre esse lugar da masculinidade. Né? O que é que a gente vê como um ser masculino dentro dessa sociedade machista, né, patriarcal, porque é posto para esse homem, ainda quando menino também, e é importante a gente sempre retomar que o homem ele se constitui na sua infância, na sua adolescência. Então, se é sempre posto para ele esse lugar de que o ser macho na sociedade, né, e ser macho você já associa a esse lugar, né, do homem que tem que ser grosseiro, que tem que ser violento, que não pode ser sensível porque o homem não chora. Né, isso é muito ruim, gente. Isso adoece os nossos homens, isso adoece, né, os nossos adolescentes, porque a sensibilidade é algo da nossa natureza. Né? Óbvio que a gente tem hormônios específicos, né, femininos, masculinos, mas, né, para além de uma questão biológica, a gente tem uma questão aqui, né, que ela é constituída, que ela é formada, né, e que esse lugar da afetividade, né, está presente nesse nosso ambiente, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelo avô, pela avó, seja pelos tios, seja pelos parentes, sejam pelas aquelas pessoas que nos acolheram, né, que necessariamente não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser a tia, né, porque a gente hoje, né, também tem que dialogar esse lugar, né, de que padrão familiar a gente está falando, né, porque ainda tem muito isso associado também, que a família ideal, a família perfeita é aquela composta por homem, mulher, vó, avô, tio, tia, né, filho, filha, e a gente esquece que a gente está numa sociedade, né, socialmente desigual, né, economicamente desigual, né, e que a todo dia a gente tem aí crianças sendo abandonadas, né, e que estão sendo adotadas, né, e que hoje estão sendo adotadas
por casal hétero, por casal homossexual, né, por pessoas, né, seja ou não seja da família. Então, a gente tem que olhar para a sociedade entendendo essa diversidade dela, para que a gente não acabe gerando mais violência, né, em cima desse lugar. Então, eu acredito, né, seja para o campo, seja para a cidade, que enfrentar a violência, né, combater a violência, né, a gente tem que olhar hoje, né, pelo nosso cenário, né, para como o Estado está lidando com isso. Óbvio, a gente não pode tirar o papel do Estado brasileiro, né, desse lugar do combate, né, do enfrentamento de fato. É tanto que agora o presidente Lula, né, na Marcha das Margaridas, né, na nossa 7ª Marcha das Margaridas, ele lança, né, ele institui o decreto, né, que cria, né, essa comissão, né, de combate, de enfrentamento à violência, né, um pacto, né, lançado um pacto de enfrentamento, né, e combate à violência às mulheres, né, ao feminicídio. E super urgente, né, Adriana? Já que da pandemia para cá, a violência aumentou muito no campo e na cidade, né? Então, super urgente e graças a essa luta que você vinha falando, né? A luta popular das mulheres e homens também dentro dessa marcha de Margaridas e tal. Porque é muito importante a gente resistir à própria violência no campo e na cidade, né, Adriana? Com certeza. E, assim, a sociedade, ela sempre lutou, né? Ela sempre teve nesse lugar do enfrentamento à violência às mulheres, né? Ao feminicídio. E é muito bom a gente trazer essa pauta de que só a sociedade a gente também não vai dar de conta. Né? A gente precisa de instrumentos aliados desse lugar, né? E esse lugar, né, do Estado, ele é essencial para isso. Agora, é óbvio, João, a gente sabe, a gente está saindo, né, de uma gestão, né, catastrófica, né, inclusive que sempre incitou a violência, né, que nunca se preocupou em, de fato, combater esse lugar da violência. Pelo contrário, fez uma campanha armamentista. Né? E assim, a gente sabe que as mulheres, né, muitas delas, esse lugar do feminicídio foi através de armas de fogo, né, porque, infelizmente, né, esse lugar de que foi vendido para a gente no desgoverno Bolsonaro, de que ter uma arma traduzia segurança, a gente sabe que não é. E principalmente nesse ambiente que uma mulher sofre violências, ter uma arma dentro de casa é praticamente assinar esse lugar, né, do seu óbito. Né? Porque, óbvio, que num desentendimento, numa briga de relação, né, vai vir a agressão física aí, vai vir a agressão verbal, né, vão vir várias agressões. Só que pode chegar no estágio, né, e geralmente chega nesse estágio, né, de fato querer ceifar a vida dessa mulher. Então, você tendo uma arma em casa, óbvio, né, que esse vai ser um instrumento mais rápido e mais eficaz de acabar com a vida daquela mulher. Né? E a gente sabe que muitas têm, infelizmente, né, tido esse final trágico. Então, se você tem governos, né, que, em vez de incitar a violência, ele busque combater, né, e o governo Lula, um governo popular, democrático, né, que ouve, né, que dialoga com a sociedade, né, a gente vê que tem esse terreno satisfatório, né, para se somar à luta da sociedade, à luta das mulheres nessa sociedade, e de homens também que se somam, como você trouxe aqui. A Marcha das Margaridas é um grande ato organizado, né? Eu não diria nem que ato, né? Porque a gente faz o ato em Brasília, mas é uma ação contínua, né? Que é feita a partir das mulheres do campo, né? As mulheres das águas, das florestas, mas que temos também as mulheres urbanas se somando a essa luta, e temos Margaridas homens também, né? Porque a gente costuma dizer que na Marcha das Margaridas não cabe cravos, né? Porque nós somos Margaridas inspiradas na luta de Margarida Maria Alves. Então, se você é homem e quer se somar à Marcha das Margaridas, você também vai ser Margarida. Porque essa luta, né, que Margarida travou, né, dentro do sindicalismo brasileiro, né, e que foi assassinada lutando por direitos para mulher e homem do campo, né, que inspira a Marcha das Margaridas. Então, a Marcha das Margaridas tem também, né, a figura masculina, né, que compreende a importância dessa luta e que se soma, né, e a gente, cada vez mais na sociedade, quer trazer, né, o homem para essa conscientização de fato. Então, porque se o maior agressor das mulheres, né, se o que mais vítimas faz, né, com relação ao feminicídio
esse lugar, é o homem, né? Então a gente precisa trazer os homens da sociedade para dentro desse debate também, até para entender, né, que essa cultura na qual, né, ele foi constituído é uma cultura que precisa ser revista, né? É uma cultura que precisa, né, ser desfeita, não é nem revista, né? Ela precisa ser desfeita, porque ela não traz nem saúde, né, nem para o homem, tampouco para a mulher. Então, a gente procura, sim, cada vez mais, né, trazer os homens, tanto do movimento sindical, né, porque a gente está falando aqui desse lugar do sindicalismo, né, a Marcha das Margaridas, ela é organizada pelo movimento sindical rural, né, aqui no Brasil, coordenada pela CONTAG e as federações dos estados, e várias organizações parceiras se somam, né, que fazem a luta feminista no nosso país, né, mas é o movimento sindical, né, que é misto, não é feito só por mulheres, né, e a gente enfrenta várias questões dentro do sindicalismo, né, essa estrutura mista, né, mas que é importante, né, tá trazendo, né, assuntos e temas como esse, mas que a gente não tem chegado ainda, né, em todo o público, né, do campo, né? Então, o enfrentamento à violência é algo constante, não é algo que a gente faz em um mês de campanha, no mês de Março Lilás, né? Não é só o mês de Março Lilás que vai dar de conta disso. Então, é um assunto cotidiano, é um assunto, né, rotineiro. E permanente, porque, como eu né? já... Permanente, né? Porque, como a gente está dizendo, é um processo educativo. E não existe, como a gente traz nesse nosso tema, né, agroecologia com violência, nem no campo, nem na cidade. Não existe luta pela terra sem a mulher, mas sem o respeito pela mulher, pela não violência também, né? Agroecologia sem violência. Como lutar por isso? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa. Mas fica aí que o nosso programa volta já. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. A agrotóxica é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a Adriana do Nascimento. Hoje, nosso assunto é da agroecologia sem violência. Olha, Adriana, é preciso frear essa violência que está posta, né? Que a gente já tanto discute aqui. Isso nem dá para discutir. Adriana, uma das pautas da agroecologia também aborda essa violência, né? Com esse mote que a gente traz no tema desse programa. Sem feminismo não há agroecologia. Adriana, faz sentido juntar essas discussões, combate à violência e agroecologia? Então, João, essa máxima, né, que a gente sempre usa, sem feminismo não há agroecologia, ela dialoga exatamente com o que a gente está dizendo aqui. Com violência não há agroecologia. Porque quando a gente diz que sem feminismo não há agroecologia, é justamente trazendo isso, né? Qual é o legado do feminismo? O legado do feminismo é esse legado de que a gente precisa, na sociedade, zerar esse lugar de violência, né? A gente precisa, na sociedade, zerar esse lugar do desrespeito às mulheres, né? Do desrespeito, né, à vida, ao querer e ao fazer das mulheres. Então, a pauta feminista sempre vai ser, né, olhando para esse lugar de que a vida das mulheres, né, é uma vida que nos diz respeito, é uma vida que importa, é uma vida que tem que ser, né, olhada sem distinção, né, do ser homem, do ser mulher.
Então, a pauta do feminismo é em torno dessas questões. Então, por isso que a gente diz, né, que sem feminismo não há agroecologia, porque a agroecologia, ela também traz, né, na sua essência, esse lugar da harmonia, né, da harmonia com a natureza, da harmonia com quem faz parte dessa natureza, que não só somos nós, né, que não é só as plantas, que não é só os pássaros, que não é só o solo. Então, a agroecologia, ela consegue, né, trazer no seu berço, né, na sua essência, esse lugar do respeito por quem aqui está, né? E nesse lugar, né, olhando para esses seres sociais também. Sim. Então, não tem como você falar de agroecologia sem falar de como as pessoas, né, estão nesse lugar, né, do social. Então, e a violência, ela está dentro desse campo do social. Sim. E, Adriana, então, se a gente tem violência... Não, porque assim, não estamos dizendo que a agroecologia está livre do machismo, do patriarcado, mas é justamente importante levantar essa bandeira para que a gente combata essa violência também na agroecologia, né, Adriana? Não, porque assim, quando a agroecologia ela passa a ser ciência, inclusive, né, que é importante falar nisso, porque a agroecologia sempre esteve presente na nossa ancestralidade, mas a ciência... ela começa a olhar para esse lugar da agroecologia, né? Porque é muito bacana a gente trazer essa concepção da agroecologia enquanto ciência, porque, historicamente, a ciência, ela sempre buscou, né, dar resposta a algumas questões, Sim. né? Embora nem todo mundo acredite na ciência, mas nós estamos aqui nesse lugar, né, de que acreditamos, e recentemente a gente viu isso, né? A vacina, né, contra a Covid, ainda hoje, né, ela continua salvando, então ela foi muito negada, inclusive, né, botando em questão a eficácia e tal. Então, a agroecologia, enquanto campo da ciência, né, olha justamente para esse contexto. Então, se a gente ainda vive numa sociedade, né, que mesmo produzindo sem veneno, mas que ainda tem outros venenos incutidos, né, exemplo desse lugar da violência, que eu acho que é um dos piores venenos, né, olhando para a sociedade, então a gente está dizendo que isso tem que ser combatido, né? Isso tem que ser dialogado, isso tem que ser minimizado ao ponto de ser excluído desse ambiente, desse lugar. Então, o bacana da agroecologia, né, nesse campo da ciência, é justamente trazendo, né, essa visão macro, né, porque lá na ancestralidade, né, a agroecologia ela aparece como esse lugar do respeito ao solo, né, de guardar as sementes, né, de fazer o plantio, né, de poder, né, tá olhando para a função social, de fato, né, desse lugar da terra, né, e que hoje, se apropriando, inclusive, desse lugar da agroecologia, a gente tem um agronegócio aí, né, se utilizando do monocultivo, né, se utilizando do desmatamento para dizer que produz, né, de forma orgânica, né, de forma agroecológica, e não é bem assim. Então, é importante trazer esse debate também. Então, sem feminismo na agroecologia, com violência não há agroecologia, né? Então, a gente, né, traz esse recorte, né, do enfrentamento à violência à mulher, né, dentro também desse lugar da nossa luta agroecológica, né, da nossa defesa pela agroecologia, justamente porque é um campo que cabe a gente fazer todo e qualquer debate, né, desse lugar óbvio, né, de olhar para o planeta Terra com outro olhar, não com aquele olhar, né, de que ele está aqui para me servir, né, e até que ponto, né, o planeta Terra está aqui para nos servir, se a gente é um grãozinho dentro desse lugar. Eu gostei muito que você colocou o combate de vários venenos, né? Não é só o veneno do agrotóxico. Que importante, Adriana. Muito bem, como nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Adriana, depois de todo esse nosso papo de luta, de resistência, de combate à violência no campo e na cidade e na agroecologia, eu te pergunto, o que fazer para que a violência contra as mulheres seja uma luta de todas e todos? Mete o bico. Então, João, eu vou tentar meter um biquinho, né? Porque a gente fala muito, mas vou tentar trazer, né, essa importância, né, de a gente não ignorar, né, algumas questões, como, por exemplo,
né, o trabalho reprodutivo, né, que isso também tem gerado muita violência. Então, vamos olhar, né, para dentro desse ambiente familiar, né, desse ambiente do lar, como corresponsáveis, né, pelo trabalho doméstico, pelo trabalho com os cuidados, seja com as pessoas, seja com os animais, para que não fique só sobre, né, os ombros das mulheres, né, ocasionando a sobrecarga de trabalho, né, o reconhecimento do trabalho produtivo das mulheres, né, pela sociedade é essencial, né, trazer também, né, de que as mulheres, né, nós mulheres, estamos nesse lugar, né, de fato, né, de olhar para esse lugar da importância, né, da segurança e soberania alimentar, né, primeiramente da família, mas também da sociedade, né, porque a pauta da agroecologia, né, está nesse lugar das mãos das mulheres, né, entendendo que somos nós, né, mulheres, principalmente mulheres do campo, né, que estamos nesse lugar de guardiãs, né, guardiãs das sementes, guardiãs das águas, né, guardiãs das matas. Então é muito bacana, né, a gente poder estar se somando, né, a essa luta. E é óbvio, né, deixar aqui, né, a importância da Marcha das Margaridas, em especial a marcha desse ano, né, que traz no seu lema, né, Margaridas em Marcha, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Então, reconstruir o nosso país se faz necessário, inclusive olhando para esse lugar do enfrentamento e o combate ao feminicídio e o combate às tantas violências, né, às tantas formas de violência. E é óbvio, né, falar de bem viver não tem como sem lembrar, né, sem trazer a importância da agroecologia para esse lugar. Então, o bem viver só será possível quando, de fato, a gente entender e colocar em prática todos os princípios que a agroecologia defende, né, trazendo a ancestralidade, né, como essa base importante, né, com todas as nossas crenças, né, e os nossos acreditar, né. Então, é muito bacana que a gente possa, né, nos desprender daquilo que nos violenta, né, e trazer para a nossa vida tudo que vai nos proporcionar o bem viver, não só para nós, mas para quem está à nossa volta, né? Sejamos plantas, sejamos animais, né? Sejamos terra, sejamos águas, né? Sejamos tudo aquilo, né, que traduz em vida, né, esse lugar que a gente tanto ama e que a gente precisa, né, urgentemente, né, buscar a cura para aquilo que a cada vez mais, né, a cada dia mais, só se abre uma ferida. Então, estamos aqui somando forças, né, mulheres e homens do campo e da cidade, para que a gente possa, sem dúvida, João, né, chegar nesse lugar do bem viver. Gratidão, né, e esperamos aí ouvir muito ainda, né, os cantos, né, dos sabiás, das sabiás. Né, todo dia de manhã eu olho para as minhas aqui, voando livre nesse território, né, mas é muito bacana a gente entender, né, que assim como o Centro Sabiá, né, tem outros, né, e outras que também acreditamos nesse lugar da vida, né, e tentamos e procuramos, né, fazer algo de fato para poder chegar, né, nesse lugar que a gente quer chegar, né, nesse lugar do bem viver, nesse lugar da agroecologia. Então, parabéns, em sintonia com a natureza, sem dúvida, né, esse lugar que traz muitos cantos. Pelo plantio de margaridas sem nenhum tipo de veneno. Adriana, muito obrigado por esse papo tão cheio de esperança, viu? Muito obrigado por participar com a gente aqui hoje. Valeu, João. Estamos juntas e juntos nessa luta. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Gente, hoje a gente conversou aqui com Adriana do Nascimento, agricultora familiar agroecológica, educadora popular, técnica em agroecologia. Ela é diretora de políticas para as mulheres da FETAP, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do estado de Pernambuco. Ela é sindicalista feminista.
Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Muito obrigado por mais uma vez chegar até aqui com a gente. Você pode continuar com o Sabiá nos seguindo no Spotify ou no YouTube para ficar por dentro de todos os podcasts e todos os temas que o Sabiá está envolvido, seja agricultura urbana, agroecologia, no campo, na cidade, juventudes, é muito tema. Segue a gente, não perde nada disso. Toda semana tem papo novo. É isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.